nosso entrevistado no programa de hoje tem 30 anos. 30 anos no mundo da bola. Vamos saber se ele pretende continuar essa vida. O nome dele? Carlos Eduardo Pereira, ou simplesmente Tim. Boa tarde, Tim. Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês. Você teve quantas propostas do Goiás? Depois que parei de jogar, inclusive encontrei com Raimundo Queiroz, que na época era o dirigente do Goiás, juntamente com o seu Ailê Pinheiro. E eu tive várias conversas com o Raimundo, mas naquela época, naquele momento, até brinco com o Raimundo às vezes que eu encontrei, que eu acho que ele deve ter muita raiva de mim, né? Porque eu nunca aceitei ir jogar no Goiás, não pelo próprio Goiás, nada contra o Goiás, é uma instituição grandiosa, fantástica, mas pela maneira que foi na época, de maneira nenhuma eu queria sair do Vila pelas portas do fundo, ou levando o Vila na justiça, mesmo com os salários atrasados, mesmo com as dificuldades. Todas as propostas eram nesse sentido? Não haver negociação com o Vila? A maioria delas sim, porque não tinha negociações naquela época entre Vila e Goiás, praticamente era impossível de haver qualquer tipo de negociações. Agora, as últimas, que já foi em 2001, não, o meu contrato já tinha vencido com o Vila Nova, tinha terminado no final de 2001, assim que eu retornei do Inter de Porto Alegre. Tive uma conversa com o Raimundo, chegou perto, mas não deu certo, eu acabei continuando no Vila Nova. Teve uma conversa também que foi que teve muito próximo de dar certo, foi no final de 99, início do ano 2000, onde o Goiás, o Vila estava com dificuldade da gente renovar o contrato, e meu contrato, na época, ia ser estipulado um valor, e ia ser estipulado na federação, e o clube que chegasse e pagasse o valor estipulado, eu iria, se o Vila não conseguisse renovar o contrato comigo. E acabou que no último dia que o Vila Nova tinha para a gente renovar o contrato, eu acabei aceitando a proposta do Vila, em vez de aceitar do Goiás, e continuei. Na época o presidente era o Wilson Balzac, e eu acabei optando por ficar no Vila. Quando você ia renovar o contrato, quase sempre estava com salário atrasado, e aí o pessoal te dava um aumento no novo contrato e pegava a dívida e dividia e acrescentava essa dívida dividida no seu salário. Isso aconteceu muito? Muito. Era embutido a dívida que tinha para trás no novo salário. Teve até assim, o episódio quando eu fui para o próprio Marília, que já foi uma negociação do Marcos Fagundes, que é o Paim, que é um conselheiro fluente no clube, que na época virou diretor de futebol, junto com, se eu não me engano, o Dr. Paulo Diniz também, que foi essa empréstimo porque o Vila estava numa situação financeira difícil, e o Marcos Fagundes foi muito sincero comigo, chegou em mim e falou, eu vou ter que te emprestar, tanto que era eu e o próprio Vando, a gente vai ter que te emprestar, porque o clube tinha o seu salário, não dava para pagar porque já vinha embutido, e acabou que o Marília assumiu essa dívida que era do Vila Nova, e eu acabei recebendo do Marília e não do Vila Nova. Nessa primeira passagem de 6 anos, certamente você abriu mão de alguma coisa, ou recebeu tudo? Não, depois em 2012, quando eu saí, foi a mesma história de agora. Tinha muitos salários atrasados. Essa história de agora a gente ainda não entrou nela, não, vamos chegar, mas é porque uma está ligada à outra. Em 2012 fizeram a mesma coisa que fizeram agora. Eu tinha muitos salários atrasados, muita coisa para trás para receber, e falaram para mim que não ia me pagar, que eu poderia acionar o clube na justiça. E eu acabei acionando na justiça e recebi da diretoria do ano passado. E fiz o acordo, até foi com o seu Zé Eduardo e com o Nilton Ferreira, e recebi. E agora, em 2014, novamente. Tá, você ficou 6 anos e tinha o período atrasado aí nesse final desses 6 anos na outra diretoria, era o quê? Era em torno de uns 6 meses de salário. 6 meses. Porque eu recebi, se eu não estiver enganado, até julho de 2012 e saí em dezembro de 2012. Você recebeu na justiça através de um acordo? Fiz um acordo judicial. Recebeu tudo agora no ano passado? Recebi o ano passado, 2014. De uma vez? Não, parcelado. Parcelou. Em quantas vezes? Em 10 vezes. Tá. E agora, no ano passado, você assumiu junto com o Rony, foram quantos meses de trabalho? Foi de abril
entramos dia 1º de abril e saí dia 10 de dezembro, quando eu fui demitido. Você tinha salário. Tinha salário. E o Rony? O Rony, eu era funcionário, eu era contratado do clube. O Rony acho que era diferente, ele fez um acordo, não sei eu sei que ele não era funcionário, ele não tinha carteira assinada. E você trabalhou 6 meses? Trabalhei 8 meses. 8 meses? 7 meses e pouco. E ficou sem receber 3? Eu recebi até agosto, né? Então eu recebi de abril a agosto, aí fiquei setembro, outubro, novembro e os dias de dezembro. E aí procurou a nova diretoria para receber? O que você ouviu? Eu já fui demitido, como eu era funcionário, eu fui demitido por quem? Pela nova diretoria. Eu fui Pelo comunicado, quando entrou o Guto, o próprio Hugo, o Rodrigo ainda estava, porque ele era presidente o ano passado, mas no caso ele era vice, porque o presidente era o Joás e estava afastado. Mas como o Guto ganhou a eleição... Ele voltou para vice? Ele voltou para vice, o Rodrigo estava também, conversei algumas vezes com o Rodrigo. E até pouco tempo agora, eu conversei muito até fevereiro. De fevereiro para frente não teve mais contatos. Pois é, você tentou receber e o pessoal te falou o quê? Primeiro eu liguei que eu tenho mais liberdade em conversar com o próprio Hugo Jorge Bravo, que eu acho que é um cara fantástico, um cara excepcional, que está fazendo um trabalho belíssimo, montou um time bastante competitivo pelas competições que o Vila está disputando esse ano. E ele passou primeiro para o presidente, depois me encaminharam para o Dr. Paulo, que é o advogado. Eu conversei com o Dr. Paulo algumas vezes, falando meu interesse em fazer um acordo, do que tinha, que realmente eu só queria o que eu trabalhei, que eram os 3 meses que restavam, de setembro, outubro, novembro, e os dias de dezembro, que conversando com ele, eu falei isso, né, que eu ia parcelar durante um ano para aliviar para o Vila, para ficar uma forma mais fácil do Vila acertar comigo, porque eu sei que as dificuldades financeiras no clube é grande. E ele ficou de repassar para o presidente, acho que repassou para o presidente, e eu não falei com o presidente, porque eu não tenho tanta liberdade assim, conversei poucas vezes com o Guto, nesse tempo que eu estou no Vila Nova. O Guto é um cara mais novo, que chegou há pouco tempo dentro do Vila, apesar de estar fazendo um trabalho brilhante também. E depois eu fui comunicado pela secretária do Dr. Paulo que o clube não ia me pagar, que eu poderia procurar meus direitos na justiça para receber o que eu trabalhei. Infelizmente está ficando meio marcada essa situação, porque assim, como eu estou acionando o clube já pela 2ª vez, o torcedor, às vezes, ele é muito passional, a paixão dele é o clube, não é o ex-jogador ou o ex-funcionário. Ele não quer saber se o funcionário está recebendo ou se deixou de receber. Ele quer saber se o time está ganhando ou se o time está perdendo. O time está ganhando, ótimo. E eu também sou torcedor. Todo mundo gosta de ver o Vila bem, Vila ganhando. Agora, assim, então eu acho que essa maneira que eu posso dizer assim, que fizeram eu fazer, que é eu ter que acionar o clube na justiça para ter que receber o que eu trabalhei, deixa uma marca meio chata junto à torcida, né? Acho que uma grande parte da torcida. Então eu acho que um período grande vai ficar difícil eu voltar. Valeu, Tim. Valeu, né? Boa sorte. Obrigado.